Era um dia normal. As pessoas acordaram, tomaram café, foram trabalhar. As crianças brincavam na praia. Os pescadores saíam para o mar. Ninguém sabia que era o último dia normal das suas vidas. 27 de agosto de 1883. Uma ilha no meio do Oceano Índico estava prestes a desaparecer do mapa. E ela ia levar muita gente junto. Isso realmente aconteceu. E é muito pior do que você imagina. Krakatoa era uma ilha vulcânica. Ficava entre Java e Sumatra, na Indonésia. Tinha florestas densas, pássaros coloridos, uma natureza absurdamente bonita. As pessoas que viviam por perto não tinham medo dela. O vulcão estava lá faz tempo. Às vezes ele resmungava um pouco, soltava fumaça, tremia o chão levemente, mas sempre parava, sempre havia parado. Em maio de 1883, ele começou a se mexer de novo. Tremores pequenos, nuvens de cinza subindo devagar. Os moradores olhavam, comentavam entre si e voltavam para suas vidas. Afinal, ele sempre havia parado. Só que dessa vez, ele não ia parar. Durante semanas, o vulcão foi crescendo por dentro, silenciosamente, como uma pressão que vai aumentando, 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 sem que ninguém veja. Em agosto, os tremores ficaram mais fortes. A fumaça ficou mais grossa. O cheiro de enxofre tomou conta do ar. Um cheiro pesado, sufocante, que grudava na garganta. As pessoas começaram a ficar inquietas. Alguns pescadores decidiram não sair para o mar. Alguns moradores começaram a juntar seus pertences. Alguns olhavam para o horizonte com um medo que ainda não tinha um nome. E então veio a madrugada do dia 26 de agosto. O Krakatoa acordou de verdade. Eram 4 da tarde quando a primeira grande explosão aconteceu. O barulho foi tão alto que pessoas em cidades a centenas de quilômetros de distância ouviram e correram para a janela achando que era um canhão. Uma guerra, um tiro enorme. Não era nada disso. Era o começo. A noite do dia 26 para o dia 27 foi de terror puro. Explosões constantes. O céu iluminava em laranja e vermelho como se o sol tivesse esquecido de se apagar. Cinzas quentes choviam sobre as cidades. O chão tremeu durante horas sem parar. Nas aldeias próximas, as pessoas abraçavam seus filhos e rezavam. Não havia para onde correr. Não havia como entender o que estava acontecendo. Só havia esperar, tremer e rezar. E então chegou o amanhecer do dia 27. E com ele o pior momento da história daquela região. Eram 10 horas da manhã. O Krakatoa explodiu. Não foi uma explosão normal. Não foi nada que qualquer pessoa viva naquele momento tivesse visto antes. Foi a maior explosão que qualquer ser humano ainda vivo já tinha ouvido na história inteira da humanidade. O barulho viajou pelo ar como uma onda invisível e brutal. Em Batávia, a centenas de quilômetros, janelas explodiram. Em Singapura, pessoas saíram correndo nas ruas sem saber o que havia acontecido. Marinheiros a 4.000 quilômetros de distância ouviram e pensaram que era um navio sendo atacado. 4.000 quilômetros. E eles ouviram claramente. A nuvem de cinzas e gases disparou para cima com uma força impossível de imaginar. Ela subiu tanto que ultrapassou as nuvens normais. Ultrapassou tudo. Foi tão alto que chegou a camadas do céu onde nenhuma tempestade chega. E então o oceano reagiu. Quando uma explosão desse tamanho acontece no mar, a água não consegue ficar parada. Ela se move, se empurra, se acumula e então vem em direção à terra. As ondas que o Krakatoa gerou naquela manhã não eram ondas normais. Eram paredes de água, algumas com mais de 30 metros de altura. Prédios de 10 andares submersos em segundos. Nas costas de Java e Sumatra, as pessoas que estavam na praia não tiveram tempo de correr. Não houve aviso, não houve tempo. A água chegou antes de qualquer som, antes de qualquer grito, antes de qualquer chance. A cidade de Merak foi varrida em minutos. Não sobrou quase nada. Não sobrou quase ninguém. Teluk Betung foi destruída. As ruas que tinham vida pela manhã
eram lama e destroços à tarde. Angers, uma cidade portuária movimentada, simplesmente deixou de existir. Os barcos que estavam no porto foram jogados para dentro do continente como brinquedos. Um navio a vapor foi encontrado a 3 quilômetros terra adentro, encalhado no meio de uma floresta, 18 metros acima do nível do mar. Pense nisso por um momento. Um navio, no meio de uma floresta. Os sobreviventes que conseguiram subir para terrenos mais altos assistiram de cima ao que não conseguiam acreditar que estava vendo. Suas cidades desaparecendo, seus vizinhos sendo engolidos, suas vidas sendo apagadas em tempo real. Um homem que sobreviveu contou, anos depois, que ficou parado no alto de um morro assistindo sua vila ser destruída. Não conseguia gritar, não conseguia se mover, só conseguia olhar. Às vezes o medo é tão grande que paralisa tudo, inclusive a voz. E então veio a escuridão. Aqui é onde a história fica ainda mais sombria. A nuvem de cinzas que o Krakatoa jogou para o alto era tão densa, tão espessa, tão enorme, que bloqueou o sol. Em plena tarde, cidades a centenas de quilômetros de distância ficaram no escuro total. Um escuro completo. Um escuro de meia-noite às 2 da tarde. As pessoas não conseguiam ver a própria mão na frente do rosto. Chuva de cinzas quentes caía sobre tudo. Cinzas que queimavam a pele, que sufocavam quem tentava respirar, que cobriam estradas, casas, barcos, campos inteiros. Crianças choravam chamando pelos pais no escuro. Pais corriam sem saber para onde porque não havia onde correr. Os animais enlouqueceram de medo e fugiam em todas as direções. Era o fim do mundo, pelo menos parecia. Quando a escuridão foi embora, quando as cinzas baixaram o suficiente para se enxergar alguma coisa, o que as pessoas viram foi devastação total. A ilha do Krakatoa tinha literalmente sumido. 2/3 dela haviam desaparecido. Engolidos pela própria explosão, afundados no oceano. Uma ilha inteira desaparecida. No lugar dela, um buraco de 270 metros de profundidade coberto pelo mar. Nas costas ao redor, mais de 160 aldeias e cidades haviam sido destruídas ou gravemente danificadas. Estradas apagadas, pontes destruídas, plantações enterradas sob metros de cinzas. E as pessoas. 36 mil pessoas morreram. Alguns dizem que foram mais. Os registros da época eram imprecisos porque muitas das cidades que faziam os registros também haviam sido destruídas. 36 mil vidas. Em menos de 24 horas. Nos meses seguintes, o mundo inteiro sentiu o Krakatoa. As cinzas que subiram até as camadas mais altas do céu viajaram ao redor do planeta inteiro. Circularam pelo mundo durante anos. E fizeram algo que ninguém esperava. Os poros do sol em toda a Terra ficaram vermelhos, roxos e laranja por mais de um ano. Em países que ficavam a mais de 10 mil quilômetros de distância, as pessoas saíam às ruas para fotografar e pintar o céu estranho e assustador. Em New York, os bombeiros foram acionados achando que havia um incêndio enorme no horizonte. Era só o céu, colorido pelo Krakatoa. A temperatura média do planeta baixou por anos por causa da quantidade de material que o vulcão jogou na atmosfera. Uma ilha explodiu e o mundo inteiro sentiu. Hoje, no lugar onde o Krakatoa ficava, existe um vulcão novo. Surgiu do fundo do mar décadas depois. Os indonésios chamam ele de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Ele ainda está ativo, ainda cresce, ainda treme, ainda solta fumaça. Em 2018, ele entrou em erupção de novo e gerou outro tsunami que matou centenas de pessoas. O filho fez o que o pai fez, e ele ainda está lá, no mesmo lugar, no mesmo oceano, crescendo devagar, 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 esperando. A natureza não esquece, e ela não pede licença. Se essa história te arrepiou, você não está sozinho. Compartilha com alguém que precisa saber que isso realmente aconteceu. Se inscreve no canal porque tem muito mais histórias reais e assustadoras vindo por aí. E me conta nos comentários.
Você moraria perto de um vulcão ativo?